3 ações de dividendos para você comprar, se aposentar, nunca mais vender e viver de renda com elas. Os futuros milionários estão comprando essas empresas para nunca mais vender. Será que isso tudo é possível mesmo? E uma delas, inclusive, com dividend yield de mais de 16% na média nos últimos 3 anos, eu vou te mostrar nesse vídeo. Beleza, já vamos para a primeira ação do vídeo aqui, que é a Ferbasa, de código FESA4. Essa aqui nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 21%. E se a gente não contasse os dividendos, o resultado seria ainda pior, 25% de queda. Agora, se a gente pega uma janela um pouco mais longa, de 5 anos, quem investiu na FESA4 ali, mais do que dobrou seu capital, mesmo com a queda recente. Se a gente for lembrar quem é a FESA4, o que ela faz, a gente está falando da Companhia de Ferro e Ligas da Bahia. É uma empresa que dispõe de atividades nos setores de produção de energia elétrica renovável, metalurgia, produção florestal e mineração. Olhando para o gráfico de pizza de onde vem a receita da Ferbasa, a gente vai ver que mais de 93% vem da venda de ferro-ligas. E aí vamos entender um pouquinho o que é que está acontecendo com a Ferbasa nesse momento. Para começar, o segundo trimestre desse ano não foi nada muito bonito para ela. Uma queda de mais de 53% no seu lucro. E quando a gente compara semestre com semestre, essa queda de lucro vira 61%. E isso acontece justamente porque a empresa está ligada ao setor de minério mundialmente negociado, o que acaba tendo influência também da queda do preço do minério de ferro, principalmente do começo de 2024 até aqui. O lado bom da Ferbasa é que hoje a dívida dela é menor do que o próprio caixa da companhia. E é por isso que a gente vê as métricas de dívida líquida sobre patrimônio e sobre EBITDA negativas. Sem falar nisso, por mais que o lucro líquido caiu, o preço da commodity caiu, em termos de vendas, que é o que está sob o controle da companhia, ela tem mostrado uma estabilidade no volume total comercializado, mesmo nesse último resultado. Agora, por que eu estou citando a Ferbasa aqui? Vamos olhar para a parte de dividendos dela. O fato é que o payout da companhia vem aumentando nos últimos anos, ou seja, ela está dando mais prioridade para distribuir uma parte do lucro líquido em dividendos. E se a gente olha em termos de CAGR, a receita dela nos últimos 5 anos vem crescendo também. Isso é positivo para a companhia e para quem gosta de receber dividendos. Agora, ela está sendo citada nesse vídeo porque ela tem consistência de pagamento de dividendos por mais de 10 anos seguidos. E quando a gente olha para os últimos 3 anos, o dividend yield médio da Ferbasa está em 9,15%, colocando ela entre as 10 mais pagadoras de dividendos da bolsa. E aí, nesse momento, é muito possível que vocês tenham uma dúvida na cabeça de vocês. Será que faz sentido mesmo investir numa ação para viver de renda e nunca mais vender aquela empresa? E isso é um discurso que muita gente usa, principalmente quando você investe em setores perenes da economia, que a demanda é inelástica. Ou seja, independente do que acontecer com o preço daquele produto ali, a demanda dos compradores daquele produto varia muito pouco. É o caso da energia elétrica, por exemplo. Por mais que ela aumente, não é por causa disso que as pessoas vão simplesmente parar de usar a energia elétrica. Só que a gente precisa lembrar também que mesmo empresas de setores perenes não estão garantidas que não vão cair nunca. E principalmente de que a gente nunca deva vender ela. Quem não lembra do caso da Oi BR, empresa de telecomunicações conhecida por estar num setor perene aqui do Brasil, inclusive foi recomendada lá atrás, em 2013, como uma ação para você esquecer na carteira e viver de renda. Só que de lá para cá o que aconteceu foi uma queda de mais de 99,94%, praticamente o valor inteiro. E as ações da Oi que pegaram inclusive o senhor Luiz Bassi, que se arrependeu de ter comprado as ações na época. E aí beleza, o caso da Oi é muito emblemático porque ela caiu muito, mas existem muitas empresas que são de setores perenes, mas passam anos e anos de lado, sem valorizar muito na bolsa. É só a gente olhar para o caso do Banco Santander, por exemplo, que nos últimos 5 anos teve uma desvalorização de mais de 3%, enquanto o Ibovespa e o CDI tá disparado ali acima de 60%. E por mais que quando a gente volta 10 anos na história, o Banco Santander tem uma ótima performance, será que valeria a pena mesmo passar esses 5 anos com o Santander na mão, ficando de lado e você perdendo outras oportunidades de mercado, só porque o investidor colocou na cabeça que ele não tem que vender ações? Afinal de contas, a bolsa conta com mais de 400 empresas diferentes e os grandes investidores estão acostumados a fazer realocação de carteira, inclusive o Bassi. Quem não lembra quando ele vendeu a Itaúsa? Ou notícias como essa, que sempre mostra o Bassi tentando vender alguma empresa da sua carteira. Ou seja, não é porque as empresas são perenes ou qualquer outro motivo que você acredite muito nelas que a gente não deva nunca pensar em vender. Foi exatamente essa a dúvida do Jorge, um investidor com um pouco mais de 10 milhões de reais investidos, que tinha uma carteira muito focada em ações em que ele queria morrer com elas, ficar com elas na carteira para sempre. Só que o grande ponto é que ele não tinha certeza de qual era a próxima empresa que ele deveria estar comprando mais, ou se ele deveria parar de comprar alguma coisa na carteira dele porque não fazia sentido nesse momento. Ou seja, não tinha certeza suficiente para saber a hora exata de comprar e vender um ativo. Até que o Jorge participou de uma consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Foi ali que a gente tirou 1 hora dos nossos profissionais para olhar para o caso individualizado do Jorge. E aí a gente conseguiu fazer um PDF detalhado de como é que ele poderia passar a investir cada vez melhor. E o mais legal é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. É só clicar nesse
link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo, 100% gratuito, você não tem absolutamente nada a perder. Então não existe essa de comprar uma empresa e nunca mais vender. Espero que vocês tenham colocado isso na cabeça. Dito isso, vamos para a segunda empresa aqui do vídeo, que faz parte do setor de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Nos últimos 12 meses, essa empresa apresentou uma valorização de 39%. E se a gente tirasse os dividendos da conta, ainda assim seria uma alta expressiva de 26%. Olhando para o último resultado, o lucro líquido dela caiu um pouco mais de 6%. Só que a receita, a quantidade de vendas que ela fez, melhorou cerca de 5%, o que já tinha acontecido no primeiro trimestre de 2024 também. E por essas e outras, o resultado dessa companhia aqui ficou acima do esperado pelo mercado. Quando a gente abre uma janela de 10 anos, o que a gente vê é a receita dessa companhia crescendo praticamente como uma escadinha, junto com os lucros também que vem aumentando. Se a gente olha para as métricas de CAGR dessa companhia, ela vem crescendo em receita e em lucro com uma fatia muito expressiva ano após ano. E em termos de payout, nesse momento ela está distribuindo ali uma média de metade do seu lucro líquido em dividendos. O que mais importa de verdade, ela tem consistência de pagamento de dividendos por mais de 10 anos seguidos aqui. E ela está com uma média de dividendo distribuído nos últimos 3 anos em mais de 8,7%, colocando ela entre as 10 mais pagadoras de dividendos da bolsa. Estou falando aqui da CEMIG, de código CEMIG4. Ah, Felipe, mas olhar só para isso nas empresas define você encontrar empresas realmente boas pagadoras de dividendos? E na verdade, a estratégia máquina de dividendos, que a gente sempre cita aqui no canal, busca encontrar empresas que deram lucro nos últimos 12 meses. Só daqui a gente já tira um monte de bucha da bolsa, afinal de contas a gente não está olhando para nenhuma empresa que teve prejuízo. Ponto 2, a gente precisa encontrar empresas que tenham liquidez diária suficiente, para depois procurar o ponto 3, que são empresas que têm consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos. E aí depois de passar de vários filtros, a gente olha para o dividend yield médio nos últimos 3 anos, para encontrar as empresas que realmente mais pagaram. E o mais legal é que a gente consegue olhar para o passado e descobrir se investir em ações desse jeito no Brasil deu resultado. O que a gente vê é um retorno de mais de 20% ao ano nos últimos 25 anos, ou seja, validando a estratégia máquina de dividendos. Estou contando isso porque você consegue conhecer 7 outras empresas que estão atualmente dentro das mais pagadoras, simplesmente baixando um e-book que eu escrevi para te contar detalhes de como a estratégia funciona. Vai estar no link da descrição do vídeo e é gratuito para você fazer o download também. Agora vamos para a terceira empresa do vídeo, essa que está com uma queda ainda mais considerável nos últimos 12 meses. São 27% mesmo com dividendos. E se a gente olha já numa janela de 5 anos para trás, a gente vê algo parecido com as outras ações. Ela teve uma alta de 220%, chegando a triplicar o capital investido. Enquanto que nos mesmos 5 anos, se a gente não considera os dividendos, foram 112% de alta, praticamente metade. E o grande problema recente dessa companhia aqui é o preço da commodity que ela está atrelada. Contando somente nos últimos 12 meses, a gente vê quedas de até 48% no preço da soda cáustica, por exemplo. Por isso que a receita gerada por essa empresa caiu mais de 20% comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre de 2023. Mas por que ela está aqui nesse vídeo de dividendos? Porque ela tem presença, consistência de pagamento de dividendos por mais de 10 anos, com uma média histórica de dividend yield em mais de 8%, mas ela está com dividend yield médio nos últimos 3 anos em mais de 16%. Estou falando aqui da Unipar Carbocloro de código UNIP6. Então desmistificamos essa história de comprar ações e esquecer nesse vídeo agora. Se você quiser ver empresas que estão extremamente baratas nesse momento, mesmo enquanto o índice Bovespa está na sua alta histórica, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.